Vou chamar aqui Danilo, da Paraíba. Danilo Moveu. Então, é um pesquisador e eu quero que ele se apresente para a gente. Boa tarde aí para todos. Meu nome é Danilo, eu sou biólogo, fiz o meu mestrado em História e Filosofia das Ciências e agora eu estou na metade do meu doutorado em Neurociência Cognitiva e sou pesquisador na área de criatividade. Sou Luciano, meu mestrado foi em Neurociência e meu doutorado foi em História das Ciências, né? Lá na UFRJ. O professor Zé Otávio foi meu orientador, né? Meu orientador e meu amigo, né? Assim como o Danilo. Nesse tocante da criatividade humana, a minha, vamos dizer assim, a minha solução dentro da neurociência foi pensar na criatividade como uma parte da saúde mental das pessoas, né? E tem uns estudos interessantes, né, de genética do comportamento que mostram que as pessoas que envelhecem de forma saudável, elas pontuam fortemente em testes de criatividade. Eu venho trabalhando com essa relação entre a criatividade na saúde mental. Também, para minha surpresa, a gente, investigando nesse doutorado, tem pessoas que nunca praticaram meditação, mas também tem traços de personalidade, e parece que esse traço de personalidade zen, ele também se correlaciona com um envelhecimento saudável. Esse doutorado eu estou tentando investigar essa relação. Pessoas que têm traços de personalidade criativa, será que elas, de fato, elas estão com uma melhor saúde mental nesse cenário? Isso é muito interessante, né? Tanto Danilo unindo arte aí, criatividade e neurociência, e o Luciano, mas eu quero entender, Luciano, como que você coloca evolução e história em quadrinhos juntos? Quando eu comecei a ler quadrinhos, uma das coisas que mais me chamava a atenção é como que o artista, né, o sujeito que produz a história em quadrinhos, como é que ele conseguia dar movimento para algo que é estático. E aí, investigando essas coisas, eu fui procurar ver a história das histórias em quadrinhos. E aí eu cheguei na pré-história, quando nós chegamos a encontrar aquelas artes rupestres, né, aquelas pinturas de caverna, a gente pode considerar como as primeiras histórias em quadrinhos da humanidade. Você tem imagens de animais com movimento. Talvez o primeiro registro de tempo na humanidade, né, noção do tempo, não sei se consciente ou não, acredito que sim, né, foram feitas nas paredes das cavernas. Né, porque você tem imagens de animais com uma quantidade enorme de patas no mesmo animal, né, um búfalo com 8 patas. Não existia e não existe um búfalo com 8 patas. Mas, na verdade, ele tem 4 patas numa determinada posição e, na mesma imagem, 4 patas mais à frente. Quer dizer, ele está simbolizando um movimento. Então, para mim, né, o que ficou muito claro é que, desde muito cedo, o homem já esboça essa criatividade, essa evolução humana do ponto de vista criativo. Ela tem um ponto de partida que eu acho que funciona muito bem, a gente pensar que foi nesse momento das pinturas rupestres, né? E daí para os quadrinhos, né, foi praticamente um pulo de alguns milhares de anos, né? O que se fez nas paredes, hoje se faz nas páginas dos gibis, né? E a maneira como o nosso sistema nervoso enxerga isso, o nosso sistema nervoso processa esse movimento, foi algo que sempre me intrigou. Então, eu peguei um pouquinho da evolução humana, né? Eu fiz um recorte temporal de um período específico, do surgimento da espécie Homo sapiens sapiens, né, que é a nossa espécie atual, e de lá para cá eu fui fazendo essa análise até chegar nos gibis que nós temos hoje, e levando em consideração o que poderia ter acontecido com o cérebro desse ser humano que o tornou tão criativo a ponto de fazer essas pinturas rupestres com realismo, né, com que eram feitas.